Amados irmãos e irmãs, inegavelmente o tema da nossa liturgia de hoje é o amor. Deus é amor. E o amor não pode ser confundido. Eu vivo dizendo isso, e às vezes pode ser que alguém diga assim: mas o Padre Alexandre vira e mexe e está dizendo a mesma coisa. Sim, porque cotidianamente nas músicas que o povo escuta, nos programas de TV, nas novelas, nos seriados, nos filmes, se canta, se diz, se proclama, se declama o contrário. O amor não é um sentimento, embora as músicas digam isso de maneira muito comum. O amor é uma decisão, o amor é uma atitude. Deus é amor, e por ser amor, Deus decide se manifestar para o ser humano. E porque decidiu se manifestar para o ser humano, Deus cria tudo o que existe, céu e terra e o que neles está aí, que nós conhecemos e que nem conhecemos ainda, para manifestar-se, para manifestar o seu amor, ou seja, se Deus é amor, para manifestar-se a si, para os seres humanos. Mesmo quando nós, na nossa humanidade, cedemos ao pecado, cedemos à tentação, rompemos na nossa relação com Deus, Deus não volta atrás da sua decisão de nos amar. Ele continua nos amando, continua revelando o seu amor ao longo da história do povo, até chegar à plenitude dos tempos, quando, na plenitude da revelação do amor de Deus por nós, junto com essa plenitude da revelação, Deus nos oferece a graça da redenção, possibilitando nós nos unirmos novamente a Deus, possibilitando que nós de novo estejamos entrelaçados com Ele, formando com Ele uma unidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o amor não é sentimento. Os sentimentos são voláteis, eles passam. A alegria passa, a tristeza passa, a saudade passa, como hoje matei a saudade do pai, que estava aí com a madrasta, com os demais membros da família. Os sentimentos, eles passam. A paixão, que muita gente confunde com amor, principalmente a juventude, confunde paixão com amor. A paixão passa. Pode levar 1 mês, pode levar 6 meses, pode levar 2 anos, pode levar 3 anos, mas a paixão vai passar. E lá pelas tantas a gente tem que tomar uma decisão. Eu me decido por ti, independente da circunstância. Hoje, o avô Aristides e a avó Laires fazem 51 anos de casados. Um dia diante do altar, e não só naquele dia diante do altar, mas durante 51 anos eles vêm dizendo um para o outro: prometo amar-te na alegria e na tristeza, ou seja, independente do sentimento. É possível que nesses 51 anos de casados, algumas vezes, ou se não muitas vezes, um teve que perdoar o outro. Um disse ou fez ou deixou de fazer alguma coisa que entristeceu o outro, que decepcionou. Mas a decisão de um pelo outro não muda, não passa, não termina, não acaba. Porque o amor não pode depender dos sentimentos. Ele tem que estar acima. Por isso hoje também nós celebramos o Dia das Mães. Ser mãe é uma decisão de amor. Pode ser que vocês mães tenham se decidido por ser mãe. Não, eu quero ser mãe, antes mesmo de ter tido filho. Outras talvez levaram a surpresa: opa, estou grávida, mas eu quero ser mãe, e assume. E aí eu posso perguntar agora para cada uma de vocês: será que os filhos só deram bons sentimentos? Será que lá pelas tantas não ficou triste com alguma coisa, não ficou meio frustrada? Chegou lá a professora e disse assim: olha, o Alexandre não fica quieto, ele conversa a aula toda e atrapalha os outros colegas de aprender. E aí a mãe fica com vergonha, ou fica triste, ou fica braba. Ui, gurizinho, eu te pego. Depois o
O Michel Teló fez a música baseado nisso, né? A mãe dele, ai se eu te pego, guri, depois ele fez a música, né? Distorceu, mas foi lá, né? Então vejam, e mesmo quando a mãe, tendo um sentimento de ira, de raiva, vai lá e pega pelo braço e diz, agora tu vai sentar aqui, tu vai ficar de castigo, porque tu não obedeceu. Mesmo estando com esse sentimento, a mãe deixou de amar? Não. Quando ela corrige, quando ela é firme, às vezes rígida, é uma decisão de amor, pelo bem do filho. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, a decisão, o amor não depende dos sentimentos, permanece. Às vezes o filho briga com a mãe, se afasta da mãe, vai para longe da mãe, não quer saber da mãe. A mãe sofre, deixa de amar? Não. Se o filho volta, ela acolhe com os 2 braços abertos e tem lugar para ele e ama ele como se fosse a criança que um dia ela recebeu recém-nascida nos seus braços, saído de dentro dela mesma. Então vejam, amor é uma decisão, é uma atitude que não pode mudar por causa dos sentimentos. E é interessante notar que o amor mais parecido com o amor de Deus que nós temos na terra justamente é o amor de mãe. A mãe é aquela que ama de maneira humana, mais semelhante como Deus nos ama, com o seu amor divino. Deus é amor puro, Deus é o amor perfeito. A mãe não. A mãe, ela ama de maneira humana, ou seja, o amor de mãe pela humanidade tem as suas falhas. A mãe pode errar a medida, a mãe pode exagerar, a mãe pode fazer alguma coisa errada. O amor de mãe é um amor falho porque ele é humano, está permeado da fraqueza humana. Mas mesmo assim, é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus, porque a mãe é capaz de dar a vida pelo filho, não é verdade? Tinha uma época que eu perguntava, quem de vocês, mãe, seria capaz de dar a vida pelo filho? Todo mundo levantava a mão. Aí depois eu perguntava assim, e quem de vocês, mulheres, daria vida pelo esposo? Menos da metade levantava a mão. E aí, para não ter problemas conjugais depois do sermão do padre, eu comecei a não fazer mais a pergunta, não pedir a resposta, pelo menos, né? Mas vejam que o amor de mãe é esse amor que é capaz de dar a vida pelo filho. E Jesus diz no Evangelho que ninguém tem maior amor do que aquele que é capaz de dar a vida pelo outro. Então vejam, o amor de mãe se assemelha muito ao amor de Deus, que deu a vida por nós, que não negou morrer na cruz por nós. E mesmo quando nós nos afastamos dele, mesmo quando nós brigamos com ele, Deus não desiste de nos amar, como a mãe também não desiste de amar a gente, mesmo na sua humanidade. Então, se a mãe humanamente nos ama tanto, quanto mais Deus, que é um amor puro, eterno, imutável, sem pecado, que não falha, que não erra na medida, quanto nós somos amados por nosso Deus. Dizem por aí uma coisa que hoje eu vou quebrar esse paradigma com vocês. Dizem por aí que a pior dor que pode existir é a dor do parto. Discordo. A maior dor que uma mulher pode sentir, e que um pai, mas hoje nossa conversa é com as mães. A pior dor que uma mãe pode sentir é quando o filho morre antes dela. Se alguém discorda comigo, converse com a mãe que já perdeu um filho. Depois venha discutir com o padre. A maior dor que pode existir é a dor da mãe que vê o filho morrer antes dela. É terrível. E existe uma segunda dor. Logo depois dessa, a pior dor que uma mãe pode sentir é quando os filhos não se dão. Quando os filhos brigam um com o outro, quando os filhos não se visitam, quando os filhos falam mal um do outro, quando os filhos fazem fofoca um do outro, quando os filhos se fecham no seu egoísmo e acham que têm a razão e que são mais importantes e que são melhores um que o outro, e ficam brigando e discutindo e não se visitam, e ficam falando mal uns dos outros para a mãe.
Essa dor para uma mãe é uma dor terrível. Só pior do que essa é se um dos filhos venha a morrer. Volto a dizer, isto é um amor de mãe, que é falho, que é humano, limitado pelo pecado. Agora, imaginem o amor de Deus, que é puro, que é eterno, que é imutável, quando nós, seus filhos, falamos mal um do outro, brigamos um com o outro, nos separamos, fazemos grupinhos, nos dividimos, eu sou desse lado, tu é daquele lado, eu não gosto de ti, tu está totalmente errado, porque eu tenho a razão, porque o nosso grupo está certo, porque o meu lado é certo, o teu lado é errado, e vivemos nessa constante discórdia. Quanto sofrimento no coração de Deus por ver os seus filhos divididos, por ver os seus filhos brigando um com o outro. Justamente nesse domingo em que Jesus diz para nós: amai-vos assim como eu vos amei. Jesus diz assim: este é o meu mandamento. Vamos de novo olhar para a mãe. Quando a mãe manda, ela não está pedindo e nem sugerindo, ela está mandando. Ela não está dizendo assim: Alexandre, me ajuda a lavar a louça. Não, Alexandre, tu vai me ajudar a lavar a louça. É diferente uma coisa da outra, né? Tu poderia me ajudar, né? Não, tu vai me ajudar. Ela está mandando. Se Jesus diz que este é o meu mandamento, significa que Ele está mandando. Vocês devem, vocês vão se amar uns aos outros. E para não deixar dúvida, no finalzinho do Evangelho, Jesus diz assim: isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Jesus está dando uma ordem, não é um pedido, não é um convite. Convite a gente pode negar, mas uma ordem nós não podemos desobedecer. E quanto desamor entre nós, às vezes na própria igreja. Ah, mas aquele fulano está lá, mas aquele fez isso, mas aquele vai lá e faz tal coisa, mas eu sei que ele tem... Quanta tristeza no coração de Deus. Então, 2 propósitos para nós cumprirmos essa semana. Vocês que estão aqui na igreja e quem está nos acompanhando pela transmissão, ou quem vai ouvir essa homilia de repente depois quando vai ficar lá na internet. Se você tem um irmão de sangue, e você está brigado, você está de mal, vocês não se dão bem, vocês ficam, criticando um ao outro, por favor, dê esse presente para a mãe de vocês, seja ela viva ou falecida. Tire esse sofrimento do coração dela e vá se reconciliar com o seu irmão. Vá fazer as pazes com o seu irmão. Ah, mas eu não consigo esquecer o que ele fez. Amor é decisão, não é consertar o passado. O amor é decidir, de hoje em diante vai ser assim. De hoje em diante nós não vamos mais discutir. De hoje em diante nós vamos caminhar juntos. De hoje em diante nós vamos viver essa vida, diferente do que era até agora. E se nós tivermos alguma pessoa com quem a gente não está conseguindo se relacionar, por favor, vamos nós nos reconciliarmos também, para tirar essa dor do coração de Jesus, para tirar essa dor do coração de Deus, que sofre por ver os seus filhos divididos, falando mal, fazendo fofoca, divididos, às vezes dentro da própria comunidade, dentro da igreja, dizendo eu sou desse lado, eu sou daquele lado. Isto é a pior coisa que pode existir para o coração de Jesus, que pede para nós nos amarmos uns aos outros. Queridas mamães, é muito bonito a vocação que vocês estão respondendo, o chamado que vocês estão respondendo. É uma vocação, é um chamado, é uma missão. E a missão que vocês têm é justamente de levar os filhos que Deus confiou aos cuidados de vocês para o céu. Essa é a missão da mãe. Por isso,
Gravem isso no coração de vocês. Vai ser muito importante para vocês conseguirem lidar com as situações da vida e também poderem avaliar se vocês estão sendo boas mães ou não. Gravem isto: os filhos não pertencem a vocês. Nós não pertencemos uns aos outros. Todos nós pertencemos a Deus. Todos nós somos propriedade exclusiva de Deus. O esposo não pertence para a esposa não pertence para o esposo. Vocês, comunidade, não pertencem para mim, Padre Alexandre, nem eu pertenço para vocês. Todos nós pertencemos a Deus. E nós devemos ser sinal do amor de Deus uns para com os outros. Por isso, o esposo deve ser sinal do amor de Deus para a esposa ser sinal do amor de Deus para o esposo, os pais serem sinal do amor de Deus para os filhos. Então, queridas mães, a missão que vocês têm é ter essa consciência de que os filhos não são de vocês. Os filhos são de Deus e Deus coloca os filhos dele aos cuidados de vocês, para que vocês os amem e os conduzam para o céu. Para que vocês os amem e os conduzam para o céu. Ai, padre, mas o filho é meu. Deixa eu dizer umas coisinhas. Quando é que você soube que estava grávida? Quantas semanas já fazia que estava esperando o nenê quando soube que estava grávida? Eu sabia desde a concepção. Quando é que você soube que ia ser menino ou menina? Hoje, lá pelos 4 meses por ali, é que consegue fazer uma ecografia e de repente aparece. Tem alguns que fazem questão de se esconder um pouco mais. Mas quem já é mais velho, talvez, os pais foram saber se ia ser menino ou menina depois que nasceu. Quando é que vocês souberam que ia ser alto, baixo, se ia ser mais gordinho, mais magrinho, se ia ter os olhos do pai, a boca da mãe, o nariz da avó, se o cabelo ia ser parecido com o do irmãozinho, da irmãzinha? Depois que cresceu. Deus sabia desde a concepção todas essas coisas. Quando é que soube o timbre de voz? Deus sabia desde o começo. A personalidade, quando é que vocês souberam como ia ser a personalidade do filho e da filha? Depois que já estavam crescidos e começou a se manifestar. Deus sabia desde antes da concepção. Não podemos negar, nós não nos pertencemos. Os filhos também pertencem a Deus. E a missão da mãe é levar o filho, a filha para Deus. Por isso, olhem para Nossa Senhora. Escutem, Maria é o modelo de mãe. O que Maria fez lá nas bodas de Caná? Ela disse assim: fazei tudo o que Jesus disser. Vocês, mães, têm que fazer a mesma coisa com os filhos. Vocês devem passar a vida de vocês dizendo assim para os filhos: façam tudo o que Jesus disser. E o que Jesus está dizendo para nós hoje? Amem-se uns aos outros assim como eu vos amei. Amem-se uns aos outros assim como eu vos amei. Esse é o segredo para saber se você está sendo uma boa mãe. Está conduzindo os filhos para o céu? Está conseguindo direcionar? Ai, padre, mas eu eduquei meus filhos na fé e meus filhos se afastaram, foram para longe. Calma, calma. Lembra daquele pai do filho pródigo? Foi um bom pai. Conduziu o filho no caminho do que era certo, do que era correto, no caminho de vida e de fé. Isso não impediu o filho de se afastar. Mas quando o filho tinha perdido tudo, estava lá no meio da porcaria, no meio da sujeira, sem ter mais nada, o filho se lembrou do que o pai dizia, de quem era o pai, do amor que o pai tinha por ele, e ele voltou para casa. Se vocês, mães, souberem expressar e mostrar o amor de Deus pelos filhos, mesmo que eles se afastem, mais cedo ou mais tarde, como aquele filho, eles vão cair em si e vão retornar para os braços do Pai. E eu termino dando um pequeno testemunho. Quando eu era pequeno e comecei a ir no colégio com 6 anos,
Eu lembro que o pai e a mãe me levaram, acho que umas 2, no máximo 3 vezes para o colégio. E depois eu tinha que me virar e vir sozinho. Mas de vez em quando eu estava voltando na estrada, eu via umas florzinhas na beira da estrada, assim, nos matinhos, e colhia algumas flores e levava para a mãe. Quando eu tinha 13 anos, eu fiz um retiro de jovens, 3 dias. Inclusive, o texto, o lema desse retiro está no Evangelho de hoje. Já não vos chamo servos, mas sim amigos. E naquele retiro teve uma menina que disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim: se vocês amam a mãe de vocês, vocês não vão levar flores no túmulo. Essa menina já não tinha mais a mãe dela já tinha falecido. Se vocês amam a mãe de vocês, vocês não vão levar flores no túmulo dela, porque vocês vão dar as flores enquanto a mãe estiver viva. Vocês vão entregar todas as flores enquanto elas estiverem vivas. De fato, a cada pouco eu dava flores para a mãe. Inclusive, em 2011 a mãe faleceu, no mês de agosto. No mês de maio, dia das mães, voltando da cidade de Feliz, onde eu fazia pastoral como seminarista, passei na floricultura, comprei um vaso de flores e levei para a mãe. Em agosto a mãe faleceu, em dezembro eu fiquei padre. Desde o falecimento da mãe, e a minha irmã está aí, é testemunha disso, nunca levei uma flor no túmulo da mãe. As flores que eu tinha que dar para ela, dei enquanto ela estava viva. Hoje, quais são as flores que eu posso oferecer para minha mãe? Quando eu sou uma pessoa decente, quando eu cuido bem da minha roupa, quando eu cuido bem do meu quarto, quando eu faço bem uma comida, quando eu celebro bem uma missa, quando eu faço bem uma pregação, quando eu estou me dando bem com a minha irmã, porque a gente esgotou a cota de briga quando a gente era adolescente, graças a Deus, então agora não precisa mais brigar. Então a mãe é feliz porque nós nos damos bem. Essas são as flores que eu posso oferecer para minha mãe no céu. Que Deus nos dê a graça de nós podermos expressar todo o nosso amor pelas nossas mães enquanto elas estão conosco, e que depois de elas partirem, nós possamos oferecer as flores de uma boa educação, de uma vida de fé concreta, de uma verdadeira vida de amor. Essas são as melhores flores que nós podemos oferecer para as nossas mães já falecidas. Por isso, queridas mamães, feliz Dia das Mães para vocês. Que Deus abençoe muito, 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 muito cada uma de vocês, e vocês possam ver os filhos de vocês crescerem, não só fisicamente, psiquicamente, não só financeiramente, profissionalmente, mas que possam ver os filhos de você crescerem espiritualmente no caminho da salvação. Feliz Dia das Mães, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,